Vamos lá, pessoal. Paz, boa noite. Rodrigo Freitas aqui falando. Gente, tem um tema bíblico que eu gosto muito. Todos os temas bíblicos da sã doutrina eu gosto muito. Mas tem um que eu gosto um pouquinho mais, que é sobre a soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia, para deixar bem prático e simples de entender, é a doutrina que fala acerca da salvação do homem, tá? Então, dentro da soteriologia, nós temos dois pensamentos, né? Dois pensadores, que é João Calvino e Jacó Armínio. Então, quem crê na interpretação de Calvino são chamados de calvinistas. E aqueles que creem na salvação, né, na interpretação da salvação de Armínio são chamados de arminianos. Tá? Qual é o grande embate aqui? Todo calvinista, tá bom? Todo calvinista. E a gente pode citar grandes teólogos da atualidade. Dr. Augusto Nicodemos, Hernanes Dias Lopes, entre outros. Tá? Todo calvinista, ele crê que Deus elegeu pessoas para a salvação, ou seja, os eleitos foram escolhidos para ser salvos, tá? E eles não irão perder a sua salvação por nenhuma hipótese, tá? Porque não depende deles, depende de Deus que os escolheu. Em contrapartida, aquele que não foi eleito, independente do que faça, se vai ir para a igreja ou não, se vai aceitar Jesus ou não, ele não vai permanecer firme, vai continuar nos seus pecados e vai para o inferno, tá? Já o arminiano, os arminianos, incluindo aí a Assembleia de Deus Histórica, ela é arminiana, nós cremos naquilo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer por todos os homens. E todos os homens são aceitos por Deus quando confessam a Cristo pela fé e vivem de acordo com o Evangelho, tá? Tanto é que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus expressa o seu sentimento em relação à humanidade. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. Então, biblicamente falando, por mais que eu respeite o calvinismo, biblicamente falando, a doutrina calvinista em relação à salvação é um erro de interpretação. E a interpretação arminiana em relação à salvação, tá falando de salvação apenas, é uma interpretação mais coerente com as escrituras, tá ok? Tanto é que nos 5 pontos calvinistas, eles creem que a eleição ela é incondicional e que a expiação é limitada, ou seja, Cristo não morreu por todos, Cristo só morreu pelos eleitos. E esses eleitos já foram escolhidos, independente do que façam ou deixem de fazer, já estão no céu, tá? Agora a Bíblia ensina que a eleição ela é melhor dizendo, ela é condicionada. Condicionada a quem? A fé em Cristo, tá? Quem crê em Cristo será salvo. Aquele que não crê será condenado. Jesus disse isso nos evangelhos. Tá ok, gente? E a expiação é ilimitada, porque a Bíblia diz que Cristo morreu por todos os homens. Fato importante também que tem uma discussão entre o livre-arbítrio, tá? Calvinistas não creem no livre-arbítrio, arminianos creem no livre-arbítrio. Como é que fica isso perante a Bíblia? Primeiro, o homem foi sim criado com livre-arbítrio. Isso está lá em Gênesis. Tanto é que Deus deu um mandamento. Tá? É questão de lógica. Não se dá mandamento para alguém que não tem o direito de escolha. Tá? Se foi dado o mandamento é porque esse alguém tem direito de escolha. No caso, Adão. E ali você conhece o contexto da história. A escolha foi pelo pecado. Então, eu entendo que quando ele faz a escolha pelo pecado, ele perde o seu livre-arbítrio, perde o seu direito, como assim entra várias consequências do pecado, uma delas é a morte. A morte na Bíblia, né, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena. A morte na Bíblia, ela ensina sobre 3 aspectos, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna, tá? A morte física é a separação entre o corpo e o espírito, como a epístola de Tiago ensina, tá? A morte espiritual é a separação do homem entre o homem e Deus por período temporal, né? Alguém desvia, se esfria na fé, enfim, ele está morto espiritualmente, mas se arrepender, se converter, buscar a Deus, ele torna a ter vida espiritual. E a morte eterna é a separação eterna, tá? Daqueles que não viveram o evangelho enquanto estiveram na terra, não queiram em Cristo, né? Morreram sem a salvação, então estão eternamente separados de Deus, tá? É isso que ensina a Bíblia Sagrada em relação à morte, tá entendendo? Então, uma dessas consequências foi a morte entrar e a perda do livre-arbítrio. Tá bom, gente? Perda do livre-arbítrio. Mas esse é o primeiro Adão.
O segundo Adão, quando ele vem, como Paulo explica que é Cristo, ele vem justamente para devolver para o homem tudo aquilo que o homem perdeu em Adão. Tanto é que a Bíblia fala sobre vida eterna, a Bíblia fala sobre vida abundante, a Bíblia fala de novo sobre livre-arbítrio. O homem, ele agora tem de novo o seu direito de escolha. Sem Cristo, ou antes de Cristo, o homem estava fadado ao inferno. Agora, em Cristo, o homem tem direito, né, de escolher a salvação em Cristo. Né? Então, ele escolhe pela fé a Cristo, a viver de acordo com o Evangelho, e isso vai resultar na vida eterna. Então, o livre-arbítrio que o homem tinha no Éden, que perdeu por causa da queda, ele é devolvido ao homem, dando a ele o direito de escolher pela salvação em Jesus e viver uma vida restaurada, regenerada pela graça, pelo poder do Espírito Santo. E aonde ele recebe de novo esse livre-arbítrio? Em Cristo Jesus. Cristo, quando morre, morre por todos os homens, para dar a todos os homens o direito de escolher por Cristo. Mas por que nem todos então são salvos, Rodrigo? Porque a maioria das pessoas preferem, não vou colocar a maioria para não generalizar nada, mas muitas pessoas decidem e escolhem viver em seus próprios pecados. Mas todo aquele que decide viver pela fé no Evangelho, em Cristo, esse receberá a sua salvação. Um dia perguntaram para Jesus nos Evangelhos, inclusive no Evangelho de Mateus: Senhor, são poucas as pessoas que se salvam? A resposta de Jesus foi muito boa, inusitada. Jesus não fala, são poucas as pessoas, ou são muitas as pessoas. Jesus fala sobre a porta estreita. E ali na porta estreita nós temos a resposta. Ou seja, está aberta a porta para todo mundo, mas nem todo mundo passa, porque para passar por ela é um caminho de renúncia. E nem todo mundo está disposto a renunciar seus pecados e sua vida para viver por amor a Cristo, tá? Mas isso não parte da determinação de Deus. Porque o desejo de Deus, como está lá em Timóteo e em outros textos, é que todos venham ao conhecimento da salvação e se arrependam, tá? Isso parte da escolha do homem. Enquanto Cristo nos dá a condição de escolher a salvação que é eterna nele, a gente, né, vou colocar assim, os homens acabam escolhendo os seus pecados, viver a sua vida e não querem saber de Cristo, tá? Então você tem livre-arbítrio e você tem direito de escolha. E o Espírito de Deus, através desse vídeo, está dizendo: saiba escolher. Escolha a boa parte, e a boa parte é a vida eterna, que é alcançada por todo aquele que, pela fé, crê em Jesus e confessa Jesus como seu Senhor pessoal e Salvador, e assim passa a viver de acordo com os princípios do Evangelho. Espero ter te ajudado. Eu sou o Rodrigo Freitas, tá? E nos segue nas nossas redes sociais, né? O Instagram é @rdgfreitasoficial, tá bom? E o nosso YouTube é Rodrigo Freitas, tá bom? Se eu não me engano é @RodrigoFreitas05, que tá lá, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, beijo no coração, forte abraço.